para a mesma posição, ela retorna exatamente para a mesma posição inicial. Uma vez eu estava num grande magazine, vendo um vendedor orientar um usuário, um possível cliente. Ele mostrou um microcomputador MSX e disse a ele, não, esse daí não serve para aplicações profissionais, esse daí só roda joguinho. E mostrou um outro computador com uma tecnologia muito mais obsoleta, provavelmente alguma ponta de estoque da qual ele queria se livrar. Na realidade, se você observar o que essa plotter acabou de fazer, ligada a um microcomputador MSX, um desenho que tomaria horas e horas de um desenhista humano realizado em pouquíssimos minutos, você vê que o MSX realmente é um microcomputador de aplicações profissionais e muito profissionais. Existem certas pessoas dotadas de muita psicomotricidade e habilidade musical que seriam capazes de extrair maravilhas de um instrumento desses. Existem outras que não têm essa habilidade, como é meu caso, que não consigo tocar campainha sem desafinar. Para essas pessoas que não têm a habilidade motora de poder dedilhar sobre um instrumento desses, a frustração que existe pode ser evitada usando-se um outro tipo de instrumento, o microcomputador MSX. Quando Kenichi estabeleceu o padrão MSX, ele previu não só grandes recursos gráficos, como grandes recursos sonoros. Dentro dessa máquina existe um circuito especial chamado PSG, que é um gerador de som programável que permite emitir melodias em 3 vozes e produzir ruídos para efeitos especiais. A linguagem BASIC permite comandar tranquilamente músicas e sons no MSX. Existe um comando especial, o play, que permite, através da inserção de códigos, fazer tocar qualquer melodia que você queira. Por exemplo, se você digitar play C, D, E, F, G, A, D, que na notação anglo-saxônica seriam Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, você percebe que o computador emite a escala musical completa. Se você pegar, por exemplo, um livro de música, no qual existam partituras, e aprender a como fazer a transcrição dessas partituras, você pode tranquilamente fazer qualquer música que qualquer músico profissional seria capaz de dedilhar num teclado, ser reproduzida no seu microcomputador. Por exemplo, a listagem que aparece na tela corresponde à inserção de códigos da partitura que eu acabei de mostrar. Se você der um execute, você vai escutar seu MSX tocando uma pianola sem que você tenha que ter aquela habilidade psicomotora para poder colocar essas notas no seu instrumento musical. E para as pessoas bem dotadas musicalmente, ou seja, aqueles que podem tirar o máximo proveito de um computador MSX, mas também podem tirar o máximo proveito de um instrumento musical, como por exemplo esse sintetizador. Existe uma interface que, conectada no slot do MSX e conectada no sintetizador, permite transformá-lo num sintetizador programável. O que significa isso? Um sintetizador onde você pode desenhar os seus próprios timbres, sem se limitar aos timbres pré-estabelecidos no teclado, pode desenhar seus próprios ritmos e pode, inclusive, tocar músicas e fazer com que essas músicas sejam registradas pelo seu MSX. Carregando o software adequado no seu computador, uma vez estando ele ligado ao sintetizador, você pode trazer ritmos e timbres já pré-gravados e já estabelecidos antes para que eles passem a comandar o seu computador. Bem, você pode agora trazer sons os mais estranhos possíveis do seu microcomputador MSX para o sintetizador. Mas não é só sons que você pode trazer. Você pode trazer, inclusive, músicas. Músicas pré-gravadas por um tecladista profissional que foram registradas no seu MSX. Vamos ver um exemplo.
E tocando apenas em uma única tecla, e não no teclado inteiro, você começa a transferir uma música do MSX para o sintetizador, com uma qualidade, obviamente, muitíssimo melhor, e muitíssimo melhor do que eu poderia fazer como tecladista. Parece um pouco que há como um fantasma, talvez o fantasma do Scott Joplin, tocando, como naqueles filmes de faroeste. Só falta a placa, por favor, não atire no pianista. A outra vantagem que existe é que você pode se sobrepor à música tocando outra coisa, enquanto o microcomputador também está tocando. Você pode gravar, por exemplo, um acompanhamento e você, se tiver habilidade como tecladista, tocar a melodia enquanto o seu MSX se encarrega de fazer todo o acompanhamento da música. É uma maravilha, não é? Bem, chegamos no nosso último programa, mas ainda não desligue o seu videocassete porque eu tenho duas informações importantes. Uma delas se refere ao seguinte: você deve ter notado que há uma série de periféricos que despertaram sua curiosidade, uma série de software que despertaram sua curiosidade. Como um dos maiores problemas do mercado de MSX é justamente a falta de informação, no fim dessa fita nós colocamos um guia, uma sequência de nomes e endereços dos vários fabricantes, uma espécie de páginas amarelas do MSX, para que você possa encontrar aquilo que despertou o seu interesse. Obviamente nós fizemos um panorama muito vasto, muito rápido do universo do MSX. Esperamos que você tenha tido uma ideia, nem que seja uma ideia superficial, mas uma ideia do que o MSX pode fazer por você. Obviamente, haverá fitas dedicadas a cada um dos assuntos específicos. Por exemplo, faremos uma fita sobre o DBase, faremos uma fita sobre um curso de Basic para que você aprenda a programar, mas você deve ter percebido que mesmo não sendo um programador, você pode dar uma grande utilização para o seu computador. Esperamos que a sua curiosidade tenha sido satisfeita e muito obrigado. Quem trabalha com engenharia precisa conhecer a Olivia. Ela imprime propostas, memoriais e cronogramas de obra. Tem carro largo e é compatível com todos os micros. Olivia da Elebra. Além de imprimir, impressiona.